Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para poder continuar no nosso desafio de estar lendo a Bíblia por durante um ano. Vamos continuar no livro de Eclesiástico, esse livro que está nos trazendo bastante ensinamentos, para a nossa vida. Hoje nós vamos ler do capítulo 18 do livro de Eclesiástico, ok? Até o capítulo 22. Então já pega aí a tua Bíblia, porque hoje o Senhor tem muita coisa boa para nos ensinar através das suas escrituras. Vamos dar início aqui em Eclesiástico, capítulo 18. Aquele que vive para sempre criou o universo inteiro. Olha para você ver. Mais uma vez, já no primeiro versículo que nós lemos no dia de hoje, o Senhor já nos traz um ensinamento, gigantesco. Aquele que vive para sempre criou o universo inteiro. É interessante esse versículo, pois nós poderíamos aqui fazer várias e várias reflexões e todas elas a gente ainda não seria capaz de fazer todas as reflexões uma só. Poderíamos ficar aqui vários dias, e ter várias reflexões. Mas uma das coisas que veio na minha cabeça quando eu li esse versículo a primeira vez é porque, às vezes, nós seres humanos, nós homens, queremos ser mais do que Deus. Achamos que somos donos do mundo, onde tudo gira ao nosso redor. Que todas as coisas que nós fazemos, a gente pode fazer na hora que quiser, todos os nossos desejos podem ser feitos a hora que quiser. Mas nós esquecemos, por muitas vezes, que nós temos um Deus que ele sempre viveu. Então, nós temos um Deus que ele viveu antes de nós, ele vive no nosso tempo e ele viverá para sempre. Então, assim, é meio difícil, é meio complicado de entender isso, Mas a gente tem que se desprender um pouco mais dessa questão do tempo, pois antes da criação o tempo não existia. Então, para que o tempo pudesse existir, precisava de um Deus que não está preso no tempo, um Deus que não está preso no espaço. E esse Deus é o Deus criador de todas as coisas. Então, aquele que vive para sempre criou o universo inteiro. Então, aquele que sempre teve vida, que sempre esteve, aquele que sempre nem esteve não, aquele que é todas as coisas, criou o universo inteiro. Olha para você ver que Deus maravilhoso que nós temos. Por isso a importância de não querer confiar em si mesmo, de achar que suas decisões, as suas escolhas estão sempre certas, pois isso aí seria uma grande ignorância, pois todas as vezes tendenciamos a cometer erros, a cometer pecados. Mas quando confiamos e colocamos as vontades de Deus na nossa vida para que Ele possa derramar as vontades dEle, os propósitos dEle sobre a nossa vida, meu irmão, nós vamos ser pessoas muito abençoadas nessa terra. Pois quando confiamos naquele que criou todas as coisas, inclusive a minha vida e a sua vida, não tem como dar errado. Então que a gente possa entender que nós somos seres mortais. Porém, se confiarmos naquele que é imortal, que sempre esteve vivo, nós estaremos salvos. Então vamos confiar mais em Deus, pois é Ele quem ordena os nossos passos, é Ele quem ordena os nossos caminhos. Somente o Senhor é justo, a ninguém é possível anunciar as obras dele. E quem é capaz de investigar as grandezas? Quem poderá medir o poder da majestade dele? Quem ousará contar seus feitos de misericórdia? Não há nada para tirar e nada para acrescentar. Não é possível investigar as maravilhas do Senhor. Quando alguém chega ao fim, está apenas começando. E quando para, então fica perplexo. O que é o homem para que serve? Qual é o seu bem e qual é o seu mal? A duração de sua vida é de 100 anos no máximo. Como gota no mar e grão na areia, tais são os seus poucos anos frente a um dia da eternidade. É por isso que o Senhor tem paciência com os homens e derrama sobre eles a sua misericórdia. Ele vê e reconhece que o fim deles é miserável e por isso multiplica para eles o seu perdão. A misericórdia do homem é para o seu próximo,
Porém, a misericórdia do Senhor é para todos os seres vivos. Ele repreende, corrige, ensina e dirige, como o pastor conduz o seu rebanho. Ele tem compaixão dos que aceitam a correção e dos que se esforçam para lhe cumprir os mandamentos. Então, olha que bonito, olha que perfeito. Nós temos um Deus que faz tudo por nós. Eita! Deixa eu só ajeitar aqui que eu acabei puxando o fio do celular. Peraí. Aí, isto. Agora sim. Não, ainda não tá bom. Vamos com calma. Acho que agora ficou legal. Assim é a gravação do nosso canal. Vai sem corte mesmo. Bom que vocês entendam como é que é a vida real. Mas voltando aqui no que nós acabamos de ler, segundo a passagem, nós vemos que nós temos um Deus que faz tudo pela nossa vida. Ele nos repreende, nos tira do caminho mau, nos corrige quando é necessário. É como aquele pai que corrige os seus filhos. Qual pai que quer ver o filho no buraco? Qual pai que quer ver o filho na perdição? Nenhum. Então nós temos um Deus, o Pai de todas as coisas, inclusive o meu Pai, o teu Pai. É por isso que por muitas vezes ele nos corrige. Por muitas vezes a gente passa assim, poxa, mas por que eu estou passando por essa determinada situação? Já parou para pensar que pode ser uma correção do Senhor? Ele está ali, você está vindo pelo um caminho errado, ele vem, te puxa pela mão, como um bom pai, chama a tua atenção, né, e te corrige, traz você nessa correção para que você vá para o caminho certo. Então a importância de confiar nesse Deus misericordioso que nos corrige, que sempre quer que nós caminhemos pelo caminho bom. Não tem nenhum pai que não quer o nosso bem tanto quanto Jesus, tanto quanto Deus. Olha para você ver, que pai maravilhoso, hein, que nós temos. Ele tem compaixão dos que aceitam a correção e dos que se esforçam para lhe cumprir os mandamentos. Então, ele tem compaixão de todos aqueles que se esforçam para estar cada vez mais próximo dele, porque Deus reconhece as nossas fraquezas. Deus sabe das nossas limitações, porque sem a misericórdia de Deus, nós não seríamos nada. Então ele reconhece que nós precisamos da misericórdia dele. Então, por isso, a importância de fazer a nossa parte também. De nada adianta nós termos a misericórdia de Deus se nós não fizermos a nossa parte. A nossa parte de amar a Ele sobre todas as coisas, de buscar viver os propósitos dele, seguindo os mandamentos, amando o nosso próximo. Então, se Deus tem misericórdia, sabendo dos nossos pecados, das nossas faltas, vamos nos esforçar para cada vez estar mais perto, mais íntimo desse Senhor que só quer o nosso bem. Mais perto e mais íntimo desse Pai que só quer o nosso bem. Amém? Meu filho, quando você faz um favor, não repreenda, nem ofenda com palavras ao dar esmola. O orvalho abranda o calor e a palavra é melhor que o presente. De fato, não vale mais a palavra que o presente? O homem generoso oferece as duas coisas. O insensato reprova sem usar tato, e o presente, dado de má vontade, faz chorar. Aprenda antes de falar e cuide-se para não ficar doente. Examine a si mesmo antes do julgamento e no momento da sentença você encontrará perdão. Humilhe-se para não ficar doente e quando pecar, arrependa-se. Que nada impeça você de cumprir logo uma promessa. Não espere até a morte para cumpri-la. Prepare-se antes de fazer uma promessa para não ser como alguém que tenta o Senhor. Lembre-se da ira que virá nos últimos dias, no tempo da vingança, quando Deus desviar o rosto. No tempo da abundância, lembre-se da carestia. Nos dias de riqueza, lembre-se da pobreza e da miséria. Entre o amanhecer e a tarde o tempo muda, e tudo é passageiro diante do Senhor. O homem sábio sempre age com cautela e evita a negligência quando o pecado se espalha. Todo homem de bom senso conhece a sabedoria e presta homenagem àquele que a encontrou. Os que sabem falar bem tornam-se sábios e derramam como chuva provérbios refinados. Não siga suas paixões, coloque freio nos seus desejos. Se você permite satisfazer a paixão, ela tornará você motivo de zombaria para seus inimigos.
Não se entregue a uma vida de prazeres, para não se empobrecer com os gastos. Então nós vemos aqui a palavra de Deus falando, cara, puramente sobre o autodomínio e a sobriedade. Hoje, no mundo onde nós vivemos, né, onde cada um faz aquilo que deseja, cada um faz aquilo para poder saciar as suas vontades carnais, para poder saciar as suas vontades, cara, do corpo, sabe? Tipo assim, vamos ser mais específicos, né? Onde aqueles enchem a cara, bebem sem pensar no dia de amanhã, aqueles que têm relações sexuais com qualquer pessoa, talvez nunca nem trocou, tipo assim, cara, nunca conversou com aquela pessoa direito e já tem relações sexuais. Usam drogas assim de forma desenfreada, desrespeitam os pais, não tá nem aí de honrar o pai, de tratar o pai ou a mãe bem. E nós vemos um mundo perdido. Um mundo perdido. Porém, a palavra de Deus vem nos informar. Não siga suas paixões. Coloque freio nos seus desejos. Então vamos parar. É bíblico. Nem sou eu que estou falando, é até algo que eu preciso refletir para mim mesmo. Mais sobre o meu autocuidado, mais sobre me manter sóbrio, né, diante de tantas coisas absurdas que o mundo vive. Será que eu estou vivendo segundo as minhas paixões, segundo os meus desejos? Ou eu estou seguindo Jesus? Ou eu estou seguindo aquele que tem coisas maravilhosas para a minha vida? Ou eu estou seguindo as vontades de Deus? Pois nós temos que refletir nisso todos os dias. Todos os dias buscar viver aquilo que Deus quer. Pois sempre que o homem quis viver as suas vontades, os seus desejos, ele só foi pro buraco. Ele só foi pro pecado, cara. Isso desde o primeiro homem que pisou na terra. Exemplo claro aí de Adão e Eva. Eles foram ali para poder matar os seus desejos e caíram em pecado. Ou seja, o orgulho subiu para a cabeça e caíram em pecado. Então vamos nos humilhar diante do Senhor, pois é Ele, cara. É Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de Jesus. Então vamos parar de seguir esse mundo tão pecador, esse mundo tão ruim, esse mundo que só nos leva para o pecado, só para o buraco, que vai nos levar para o inferno. Chega, chega de querer viver para o mundo e vamos começar a querer verdadeiramente viver para Deus, pois é em Deus que se encontra a vida e vida eterna. Então vamos buscar mais a Deus, parar de viver pelos nossos desejos e começar mais a viver os propósitos do Senhor. Não se empobreça banqueteando com dinheiro emprestado, quando você não tem nada no bolso. Capítulo 19. Operário beberrão nunca ficará rico, e quem despreza o pouco cairá logo na miséria. Vinhos e mulheres fazem perder o bom senso, e quem anda com prostitutas torna-se cada vez mais imprudente. Podridão e vermes tomarão conta dele, porque sua imprudência provocará sua ruína. Quem confia muito depressa é porque não tem juízo, e quem peca prejudica a si mesmo. Quem sente prazer na maldade será condenado, e quem detesta tagarelice escapa do mal. Nunca repita um boato, e você não perderá nada. Não conte nada para o seu amigo ou inimigo, só o faça quando o silêncio se torna cumplicidade. Caso contrário, quem ouvir não confiará mais em você, e quando ele tiver oportunidade lhe mostrará ódio. Você ouviu alguma coisa? Que ela morra com você. Aguente firme, não receie explodir. É bem interessante esse versículo porque nós vemos aqui, cara, quanto mais você lê a Bíblia, mais você entende sobre a vida, mais você entende como agir nesse mundo. A Bíblia está nos ensinando aqui até mesmo a guardar segredo. Você ouviu alguma coisa, que ela morra com você. Aguente firme, não receie explodir. Ou seja, cara, se alguém te contou um segredo é porque ele quer que você guarde aquele segredo. Não é para você sair tagarelando, falando com todo mundo. Então olha para você ver, até guardar segredo a Bíblia nos ensina. Olha que livro maravilhoso. Olha que livro perfeito, cara. Então, a importância de ler mais a Bíblia se mostra aqui de forma prática só nesse versículo. Pois se a Bíblia nos ensina até mesmo a guardar segredo, imagina as outras coisas.
Imagine ensinar como amar a Deus acima de todas as coisas. Então a importância de ler a Bíblia sempre, pois, cara, a Bíblia ensina sobre tudo. A Bíblia ensina sobre tudo. Resumindo, a Bíblia ensina sobre tudo. Então nós vemos aqui a importância, né, de sempre estar se conectando com a Bíblia. O insensato se abala por causa de um segredo, como a mulher grávida no momento de dar à luz. O segredo no peito do insensato é como flecha fincada na coxa. Pergunte ao seu amigo, talvez ele não tenha feito o que estão dizendo dele, ou, se fez, não continuará fazendo. Pergunte ao próximo, talvez ele não tenha falado o que estão dizendo, ou se falou, não repetirá mais. Pergunte ao amigo por que muitas vezes se trata de calúnia. Não acredite em tudo o que se diz. Às vezes, a pessoa escorrega sem querer. Quem nunca pecou com a língua? Pergunte ao seu próximo antes de ameaçá-lo, e assim você estará observando a lei do Altíssimo. Toda sabedoria consiste em temer ao Senhor, e em toda sabedoria existe a prática da lei. Então, para sermos pessoas sábias, para fazermos a vontade de Deus, devemos amar a Deus sobre todas as coisas, devemos temer a Deus, ou seja, entendendo que Deus é o Senhor da vida. É Deus quem ordena, é Deus quem nos conduz pelo esse caminho. É Deus quem nos conduz pelo caminho da vida, pelo caminho neste mundo. Então, se entregar verdadeiramente para Deus, esse é o verdadeiro dom da sabedoria, temer ao Senhor. E aquele que teme ao Senhor, aquele que busca amar a Deus sobre todas as coisas, seguir os seus mandamentos, é alguém que observa as leis de Deus. É aquele quem coloca as vontades de Deus à frente de suas vontades. Então a importância de temer a Deus sobre todas as coisas e colocar em prática tudo aquilo que Deus ordena. Esse sim, quem coloca isso em prática é um homem sábio, é uma mulher sábia. Então vamos buscar cada dia mais ser mais sábios segundo a palavra de Deus. Conhecer o mal não é sabedoria, e o conselho dos pecadores não é prudência. Existe habilidade que é abominável, e quem não tem sabedoria é insensato. É melhor ter pouca inteligência com temor do que ser muito inteligente, mas transgressor da lei. Existe uma astúcia hábil, no entanto, injusta, e há quem use meios fraudulentos para aparentar retidão. Existe malvado que anda curvado pela tristeza, mas por dentro está cheio de falsidade. Eita, me perdi. Achei. Ele abaixa a cabeça e se faz de surdo, mas quando ninguém está vendo, ataca você de surpresa. Se ele não prejudica você é porque não tem força, mas na primeira ocasião lhe fará o mal. Pode-se conhecer o homem pelo semblante, e pelo aspecto do rosto se conhece a pessoa sensata. A roupa de um homem, seu modo de sorrir e seu jeito de andar revelam quem ele é. Capítulo 20. Há repreensões inoportunas e há quem se cala por prudência. É melhor repreender do que se irritar, mas quem admite a própria culpa evita o castigo. Como eunuco que tenta violar uma jovem, assim é aquele que quer fazer justiça com violência. Há quem se cala e é reconhecido como sábio, e há quem é odiado porque fala demais. Há quem se cala por não saber o que responder, e há quem se cala porque sabe qual é o momento certo. O homem sábio fica em silêncio até a hora oportuna, mas o falador e o insensato a deixam passar. Quem fala demais torna-se detestável, e quem procura se impor acaba sendo odiado. Na desgraça, um homem pode encontrar a salvação, enquanto que a fortuna pode provocar a ruína. Há presentes que não servem para nada, e há presentes que rendem o dobro. Há quem procura glória e encontra humilhação, e quem foi humilhado, mas levanta a cabeça. Há quem compra barato muitas coisas e acaba pagando 7 vezes mais. Eu destaquei aqui essa parte que nós lemos aqui, que a Bíblia traz de explicação para a gente. Olha que interessante. Quase sempre, êxitos rápidos que custam muito pouco são armadilhas para futuras desgraças. Para ser duradouro, tudo o que se conquista exige sacrifícios e esperança e perseverança. O que se adquire por preço irrisório dura pouco tempo. Então nós vemos aqui
que tudo aquilo que tem muito valor não é algo que vem de mão beijada. Tudo aquilo que, tipo assim, poxa, eu conquistei aquilo ali, eu não, né? Porque foi Deus quem te deu. Deus me deu aquilo ali, não foi porque eu sou um filho preguiçoso. Não porque eu fico assim, de pernas cruzadas eu vou esperar a bênção cair do céu. Mas porque tudo aquilo que muito, tudo aquilo que muito vale, muito custa. Então é custoso mesmo. É custoso ter a salvação. Você acha que é fácil? Não é não, cara. Temos que, por muitas vezes, matar os nossos próprios desejos para viver as vontades de Deus. Por muitas vezes temos que ceder de tudo aquilo que o mundo nos oferece para servir a Deus. E é mais fácil se cair nas tentações do mundo do que servir a Deus. Então é custoso servir a Deus. Mas e a recompensa? Você já parou para pensar? Quão recompensador é viver no amor de Deus? Cara, é simplesmente maravilhoso. Então vamos sim repreender as coisas desse mundo e vamos nos converter. Vamos viver a vontade do Senhor, pois em Deus há a vida verdadeira. Com suas palavras o sábio se torna amável. Desculpa, tô puxando um pouco. É porque eu tô um pouco gripado, mas vamos lá. Com suas palavras o sábio se torna amável, mas o insensato derrama suas gentilezas inutilmente. O presente do insensato não ajudará você em nada, porque ele espera avidamente receber 7 vezes mais. Ele dá pouco e reclama muito, gritando alto como um leiloeiro. Hoje faz um empréstimo e amanhã já quer a restituição. Esse tipo de homem é sempre odioso. O insensato diz: não tenham amigos, ninguém reconhece os benefícios que eu faço. Até os que comem do seu pão falam mal dele, e quanto muitas vezes não zombam dele. É melhor escorregar no chão do que no falar, pois a queda dos maus chega depressa. Do homem grosseiro saem palavras fora de hora que se multiplicam na boca dos insensatos. Ninguém aceita provérbio dito por um insensato, porque ele não sabe dizê-lo na hora certa. Há quem não pode pecar só por causa da pobreza e ainda consegue descansar sem remorso. Há quem se destrói por causa do respeito humano e há quem se perde por respeito ao insensato. Há quem por timidez faz promessas a um amigo e sem necessidade o transforma em inimigo. A mentira é mancha ínfame para o homem e está sempre na boca dos insensatos. Um ladrão vale mais do que um mentiroso incorrigível, mas os dois terão como herança a perdição. O vício do mentiroso é uma desonra, e a vergonha sempre o acompanha. O sábio se promove com a palavra, e o homem de bom senso agrada aos poderosos. Quem cultiva a terra consegue boa colheita, e quem agrada aos poderosos consegue perdão para a injustiça. Favores e presentes cegam o sábio, são mordaça na boca por quem pedem a repreensão. Sabedoria escondida e tesouro oculto são coisas inúteis. Essa palavra aqui, ela vem assim... Quem pegar essa palavra aqui, cara, ela vem como se fosse, tipo assim, um tapa na cara, né? Pois aqui nos ensina que não devemos esconder aquele dom que Deus nos deu. Aquela sabedoria que Deus nos deu, não devemos esconder. Aquele tesouro que o Senhor entregou para a nossa vida, não devemos esconder. E o que eu estou querendo dizer com isso? O que a palavra de Deus, na verdade, está querendo dizer com isso? Que, tipo assim, cara, sabe aquele dom que Deus te deu de falar, de pregar a palavra de Deus em cima de um altar? Use esse dom. Sabe aquele dom que Deus te deu de cantar na missa, de cantar no ministério de música? Cara, não esconda esse dom. Se você toca algum instrumento, não esconda esse dom. Se você se dá bem com as crianças, não deixe de ser catequista. Se você dá bem com os jovens, não deixe de ser catequista também. Cara, não esconda o dom e o tesouro, a sabedoria que Deus te deu. Pois Deus, cara, ele não quer de forma alguma desperdiçar a sabedoria que ele colocou em sua vida. Então não desperdice e coloque em prática. Você sabe qual é o seu dom. Você sabe qual é a sabedoria, qual é o tesouro que Deus colocou em sua vida. E caso você não saiba, peça a Ele para te dar instrução, para que você entenda as vontades dele em sua vida. Então, se você sabe, é hora de colocar em prática. Se você ainda não sabe,
é hora de pedir a Deus para te ajudar a encontrar qual que é aquele tesouro que Ele tem colocado na sua vida. E assim que você perceber, assim que Deus tocar em teu coração, mostrando assim, ó, Vitor, eu quero que você faça aquilo, vai lá e faça, pois Ele não quer que você desperdice o tesouro que Ele colocou em sua vida. Isso é bíblico. Sabedoria escondida e tesouro oculto são coisas inúteis. Então não vamos deixar que a inutilidade, que tipo assim, ser uma pessoa inútil, tome conta da nossa vida. Pelo contrário, Deus nos colocou nessa terra porque somos úteis. Então não vamos deixar escapar os nossos tesouros pelas nossas próprias mãos, beleza? É melhor um homem que esconde a sua loucura do que um homem que esconde a própria sabedoria. Capítulo 21. Meu filho, você pecou? Não torne a pecar, e peça perdão das culpas passadas. Fuja do pecado como de uma serpente, porque, se você se aproximar, ele o morderá. Os dentes dele são dentes de leão, capazes de destruir vidas humanas. Toda desobediência é como a espada de dois gumes, e sua ferida não tem cura. Crueldade e arrogância destroem a riqueza, e por isso a casa do soberbo será devastada. A súplica do pobre sai de sua boca e vai direto aos ouvidos de Deus, que lhe faz justiça imediatamente. Quem despreza a correção segue o caminho do pecador, mas quem teme ao Senhor se arrepende sinceramente. Então, aquele filho de Deus que despreza a correção, cara, ele infelizmente está tendenciando para caminhar para o pecado, para viver a vida em pecado. Então, tipo assim, quando Deus te corrige de alguma coisa que você fez, tipo assim, cara, não estou conseguindo atingir determinada coisa. Será que não é correção de Deus? Ou então, tipo assim, você chega em casa, encosta sua cabeça no travesseiro para dormir e sente aquele leve incômodo, aquele vazio, pode ser uma correção de Deus. E quem evita a correção de Deus está caminhando para o pecado. Porém, aqueles que temem ao Senhor, que amam a Deus sobre todas as coisas, que invocam o nome de Deus, leia a Bíblia, ora, vai à missa, participa das coisas com dedicação e se arrepende verdadeiramente, assim como diz na palavra, mas que teme ao Senhor se arrepende sinceramente, ou seja, aqueles que se arrependem verdadeiramente, esses sim serão abençoados por Deus. Então que nós possamos parar de desprezar a correção de Deus e começar a se arrepender verdadeiramente e viver nos propósitos do Senhor, viver no amor que Deus tem pela nossa vida. De longe se conhece o falador, mas quem reflete sabe reconhecer quando tropeça. Quem constrói a própria casa com o dinheiro de outros ajunta pedras para a sua própria sepultura. A reunião dos injustos é monte de estopa que acabará em chamas de fogo. O caminho dos pecadores é bem pavimentado, mas desemboca nas profundezas da mansão dos mortos. Quem observa a lei torna-se capaz de controlar seu próprio pensamento, e a sabedoria é a perfeição do temor ao Senhor. Quem não tem capacidade não consegue ficar instruído, mas existe capacidade que aumenta a amargura. A ciência do sábio é vasta como inundação, e o seu conselho é como fonte de vida. A mente do insensato é como vaso quebrado, não guarda nenhum conhecimento. Quando o inteligente ouve uma palavra sábia, ele a reconhece e a enriquece. Quando o folgazão ouve uma palavra sábia, ele a despreza e a joga para trás. Eu vou repetir esse versículo 11 aqui porque ele é bem interessante, olha para você ver. Quem observa a lei torna-se capaz de controlar seu próprio pensamento. Então, aqueles que observam as leis do Senhor conseguem até mesmo controlar os seus pensamentos, pois muitas vezes, né, a nossa mente, a nosso pensar nos leva para o pecado antes mesmo de agir. Então a importância de estar sempre invocando o nome de Deus, sempre buscando a presença do Senhor, pois é através do Espírito Santo de Deus que nós teremos pensamentos melhores, pensamentos mais santos. É isso que Deus quer. E a sabedoria é a perfeição do temor ao Senhor. Então Deus nos quer sábios, Deus nos quer inteligentes. E ser sábio, ser inteligente, é temer ao Senhor, é colocar Deus como o centro da nossa vida.
Então que nós possamos sempre buscar a presença e a intimidade em Deus, para assim mudarmos até o nosso pensamento, para não cairmos em tentação já no na nossa própria mente, tá? A explicação dada pelo insensato é como fardo de viagem, mas na boca do inteligente encontra-se a graça. A Assembleia solicita o discurso do sensato e reflete seriamente em suas palavras. Para o imbecil, a sabedoria é como casa em ruínas, e sua ciência é um discurso que não se entende. Para o imbecil, a instrução é como corrente nos pés e algema na mão direita. O insensato ri alto, fazendo barulho, o sábio sorri discretamente. Para o sábio, a instrução é joia de ouro, um bracelete no braço direito. O imbecil entra numa casa apressadamente, mas o homem experiente mostra-se respeitoso. O imbecil espia da porta o que há dentro da casa, mas a pessoa educada fica do lado de fora. O mal educado fica ouvindo atrás da porta, mas o homem prudente se envergonha de fazer isso. Os faladores repetem o que os outros dizem, porém os sábios pesam suas próprias palavras na balança. Os imbecis têm a mente na língua, os sábios têm a língua na mente. Quando o injusto amaldiçoa Satanás, está amaldiçoando a si próprio. O maledicente prejudica a si mesmo e acaba sendo detestado pela vizinhança. Eu achei interessante esse aqui, eu não tinha reparado quando eu li, mas agora que eu fui entender. Os imbecis, vou até destacar aqui, cara. Os imbecis têm a mente na língua, os sábios têm a língua na mente. Os imbecis têm a mente na língua, ou seja, tudo aquilo que vem na mente, eles já falam. Os sábios têm a língua na mente. Cara, que interessante, ou seja, aquele que busca sabedoria em Deus, antes de falar, pensa aí 2, 3, 4 vezes antes de falar. Olha para você ver a importância de buscar a sabedoria em Deus, a sabedoria que vem do alto. E parar de se tornar um imbecil, né? Parar de ser imbecil, de aquele que tudo que vem em mente já sai falando. Temos muito que aprender com essa passagem, de verdade. Capítulo 22. O preguiçoso é como pedra cheia de lodo e todos zombam dele com desprezo. O preguiçoso parece um monte de esterco, quem toca nele logo sacode a mão. Filho mal educado é vergonha para o pai, e se for uma filha, a desgraça é ainda maior. Filha sensata arranja marido, filha sem vergonha é desgraça para os pais. Filha insolente envergonha o pai e o marido, e é desprezada pelos dois. Advertência fora de hora é como festa em velório, mas vara e disciplina é sabedoria em qualquer tempo. Ensinar um imbecil é como emendar cacos ou acordar alguém que dorme sono profundo. Falar ao imbecil é como falar a quem está dormindo. No fim, ele pergunta: o que é que foi mesmo? Chore pelo morto porque ele perdeu a luz. Chore pelo imbecil porque ele perdeu o bom senso. É menos triste chorar pelo morto que agora descansa, porque a vida do imbecil é pior que a morte. O luto pelo morto dura 7 dias, mas para o imbecil e para o injusto dura a vida inteira. Não gaste palavras com o insensato e evite andar com o estúpido. Fique longe dele, para não se aborrecer e não se sujar lidando com ele. Afaste-se dele e ficará tranquilo, e a insensatez dele não irritará você. O que é mais pesado o que é mais pesado que o chumbo? Qual é o seu nome, senão insensato? Areia, sal e barra de ferro são mais fáceis de carregar do que um insensato. Casas travadas com viga de madeira não virão abaixo por ocasião de um terremoto. Da mesma forma, a mente que decide após muito refletir não se deixará abalar no momento do perigo. Mente apoiada em reflexão prudente é como enfeite de estuque em muro polido. Cascalho no alto do muro não resiste ao vento, e mente que vacila diante de opiniões insensatas também não resiste diante de ameaças. Quem machuca os olhos faz cair lágrimas, e quem fere um coração revela os sentimentos dele. Quem atira pedra nos pássaros acaba por afugentá-los, e quem ofende um amigo perde a amizade. Embora já tenha empunhado a espada contra o amigo, não se desespere,
porque ainda há remédio. Ainda que já tenha aberto a boca contra o amigo, não se apavore, porque pode haver reconciliação. Mas o ultraje, a arrogância, a violação de segredos e a traição são coisas que fazem o amigo fugir. Conquiste a confiança do próximo quando ele está na pobreza, para desfrutar junto quando ele estiver na prosperidade. Faça-lhe companhia quando ele estiver na dificuldade, para que você possa ter parte na herança dele. Antes que o fogo se acenda, a chaminé solta fumaça e vapor, e antes do sangue vinham os insultos. Não me envergonho de defender um amigo, e nem me escondo da sua presença. Mas, se algum mal por culpa dele me acontecer, quem ficar sabendo tomará cuidado com ele. Quem irá colocar um guarda na minha boca e um selo de prudência nos meus lábios, para não cair por culpa deles e a minha língua não me arruinar? Então, assim nós finalizamos com a leitura do dia de hoje. A mensagem principal que a gente leu aqui, né, que nós percebemos com a leitura do dia de hoje, é sempre buscar a presença de Deus acima de toda e qualquer circunstância. Então, que nós possamos colocar mais as vontades de Deus à frente da nossa vida e muito menos as nossas próprias vontades, para não cairmos em pecado. Tranquilo? Cara, hoje foi um dia muito cansativo para mim. Você pode estar até vendo aí que eu tô com a vista um pouco pesada, mas é que o trabalho foi bem corrido. Porém, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, que nós possamos colocar, cara, Deus como prioridade. Não deixe que o trabalho, não deixe que o cansaço, não deixe que o sono, ou até mesmo algumas vezes até a preguiça, nos afastar do amor de Deus. Temos que sempre estar unidos com o Senhor. Não deixar quebrar essa corrente da união, pois o que vem quebrar essa corrente são essas fraquezas, são as nossas limitações. Então vamos nos agarrar verdadeiramente em Deus, pois é em Deus que nós nos tornaremos fortes. Não deixe que o cansaço te desanime, tá bom? Obrigado pela tua presença e amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez, ok? Um beijo, um abraço para você, até mais. Tchau, tchau.